Boa tarde, gente. Tudo bem? E lembra que nas últimas aulas nós falamos um pouquinho sobre construção de gráficos com auxílio da derivada, da primeira e da segunda derivada de uma função, né? Falamos do teste da primeira derivada, teste da segunda derivada e etc. E aí nós vimos mais ou menos um roteirozinho que te dá um suporte, um caminho para você traçar para a construção de gráfico de uma função com o auxílio dessa ferramenta, tá? Do cálculo diferencial. Então, como eu falei na aula anterior, uma questão é certa na prova de vocês, que eu já posso antecipar, que é uma questão de gráfico, tá? Mas uma questão completa, domínio, imagem, assíntotas, máximos e mínimos, concavidade, construção de gráfico, etc. Tá? Então, uma questão completa dessa, treine bastante essa parte de construção de gráfico, para você já ter mais ou menos o que você deve fazer na hora da prova, para você não perder muito tempo. Tá? E hoje a gente vai falar de um outro conteúdo, que é a parte de problemas de otimização, tá? Que é um conteúdo importante, que pode vir na prova de vocês também, né? E que te permite encontrar informações importantes, resolver determinados problemas com auxílio da derivada também. Sobretudo no sentido de se trabalhar problemas envolvendo máximos e mínimos de funções. Tá? Então, a nossa aula de hoje vai basicamente ser resolução de exercícios e exercícios de problemas de otimização. Tá? E aí, novamente, a gente faz aquele apelo para que vocês peguem as notas de aula, assistam aulas de semestres anteriores, tá? Tentem resolver exercícios, peguem o livro-texto, peguem a lista de exercícios, etc. Tá? Bom, vamos começar aqui com um probleminha mais básico, mas que aborda essa ideia de otimização também. O primeiro problema diz o seguinte, olha, determine dois números x e y, tais que a diferença entre eles seja igual a 100 e o produto seja o mínimo possível. Tá? Eu quero dois números, x e y, tais que a diferença entre eles seja igual a 100 e que o produto desses dois números seja o mínimo possível. Tá? Então, bora colocar aqui, primeiro exemplo. Eu quero dois números x e y, que tem que satisfazer as seguintes condições. A diferença entre esses números tem que ser 100, tá? E o produto entre eles, x vezes y, deve ser mínimo. O mínimo possível, tá? Como é que a gente encontra esses dois números aí? Bom, é claro que dependendo dos meus valores, desses dois números x e y, esse produto também vai variar, tá? Então eu vou chamar, a priori, esse produto x vezes y de uma função, certo? Uma função produto, que a priori eu teria duas variáveis, tá? Aqui no cálculo 1 nós só trabalhamos com funções de uma variável. Então, bora tentar reescrever essa função em termos de uma variável apenas, tá? Por exemplo, a variável x. Se eu quiser reescrever essa função em função apenas de x, no lugar do y eu posso substituir o y por quanto? Ora, se x menos y é 100, você deve concordar que eu posso isolar o y aqui e dizer que y seria x menos 100. Concorda? Tá? Então, esse valor de y, que é a priori uma função de x, eu posso substituir aqui, olha. Ficaria x menos 100. E aí eu concluiria que este produto, x por y, seria x² menos 100x. Tá? E aí a nossa ideia vai ser o que agora? Como eu quero que o produto seja o menor possível, ou seja, eu quero que o produto seja mínimo, eu estou atrás dos valores x e y para que isso ocorra. Ou seja, a priori eu posso encontrar qual que é o valor de x para fazer para que essa função seja mínima. Entendeu? Nosso problema agora se resume ao seguinte:
Bora ver se existe algum valor de x que faça com que essa função atinja o seu valor mínimo. Ok? Tudo bem? Bora ver, como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra o valor mínimo de uma função? Primeira coisa, você calcula o quê? Os pontos críticos, né? Como é que você encontra os pontos críticos de uma função? Você deriva ela igual a derivada dela a zero, né? Então, bora ver, qual que é a derivada dessa função produto? A derivada dela vai ser derivada de x ao quadrado é 2x, menos a derivada de 100x é 100. Né? Essa daqui é a derivada da minha função. Aí agora você vem e iguala essa função a zero, né? Vou fazer aqui embaixo. Se eu faço 2x menos 100 igual a zero, eu vou concluir que x vai ser igual a 100 dividido por 2, e daí eu concluo que x vai ser igual a 50. Esse aqui é o valor, é o ponto onde a função atinge o valor mínimo? Sim ou não? Não sei. A resposta correta é não sei. O que eu posso afirmar é que esse camarada aqui é um ponto crítico. Esse é um ponto crítico. Só que para a gente verificar se esse ponto é um ponto de máximo, de mínimo ou de inflexão, o que a gente pode fazer? Nós temos duas opções, lembra? A primeira opção é você estudar o sinal da tua primeira derivada e verificar os intervalos de decrescimento e de crescimento. E a segunda opção é você utilizar o teste da segunda derivada, lembra? Como é que você utiliza o teste da segunda derivada? Você calcula a tua segunda derivada e depois encontra o valor da tua segunda derivada no ponto crítico que você encontrou. Se a tua segunda derivada nesse ponto for positiva, significa que esse ponto é de máximo ou de mínimo? De mínimo. Se ela é positiva, a concavidade voltada para cima, portanto, ele é um ponto de mínimo. Né? Se a tua segunda derivada nesse ponto for negativa, aí a concavidade já é voltada para baixo, logo ele é um ponto de máximo. E se a tua segunda derivada for nula, aí o teste é inconclusivo. Você não pode afirmar que é um ponto de inflexão. Ah, aí você ou vai para a terceira derivada e faz o estudo dela, ou você volta para a primeira derivada e estuda o sinal dela, tá? Bom, mas aqui a gente vai fazer dos dois modos nessa daqui, tá? Bora fazer dos dois modos. Primeiro modo para a gente verificar. Primeiro modo é você estudar o sinal da tua primeira derivada. E a tua primeira derivada é uma função afim, muito fácil de estudar o sinal dela, né? Olha, a raiz dessa primeira derivada, a P', a gente já encontrou, que é x igual a 50. Tá? A nossa primeira derivada, ela é uma função afim, crescente, porque o coeficiente angular dela é positivo. Tá? Então ela faz isso aqui, olha, mais ou menos. Então essa parte aqui é a parte positiva, e essa daqui é a parte negativa. Como isso é refletido na minha função P, na minha função original? Se reflete assim, olha, significa que do menos infinito até o 50, a minha função ela decresce, e do 50 até o mais infinito, ela cresce. Certo? Isso significa que, olha, ela passou de negativa para positivo. Então a minha função, nesse ponto, atinge o seu valor mínimo. Esse é um ponto de mínimo da função. Ok? Então esse x igual a 50 é um mínimo local. Ok? Tudo bem? Tá? Então esse seria o primeiro modo. Agora o segundo modo seria o quê? Seria pelo teste da segunda derivada. Segundo modo, você calcularia a segunda derivada da função P. Olha, a P' é essa daqui, 2x menos 100. Logo, a derivada da derivada, a P duas linhas, vai ser a derivada de 2x é 2, derivada de 100 é 0. Aí você calcula agora a P duas linhas no ponto crítico que você encontrou, que é 50. Quanto é que dá? Ora, se a P duas linhas é constante, isso aqui continua sendo 2. E 2 é maior que 0. Se a segunda derivada no ponto é maior que 0, significa que a concavidade é voltada para cima, logo esse ponto é ponto de mínimo. Então isso significa que x igual a 50 é um mínimo local.
Ok? Então, já encontrei um valor. Eu queria x e y. Eu já encontrei o x. O valor de x para que o produto seja mínimo é 50. Logo, quanto tem que ser o y? Aí você vem bem aqui, olha. Você vai concluir que o y vai ser 50, que é o x, menos 100. Então, y vai ser igual a menos 50. O produto vai ser menos 50 vezes 50 dá menos 2.500. Esse é o produto mínimo. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida nesse primeiro problema aí? Se não tem dúvida, eu vou passar, tá? Então, esse é um exemplo de problema de otimização. Ok? Esse é o problema de otimização, tá? E a gente trabalha exatamente essa ideia do auxílio da primeira derivada para encontrar pontos de máximos ou de mínimos de uma determinada função, tá? Em um determinado contexto. Olha esse segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte, olha. O maior constituinte do corpo humano é a água, tá? Que é muito eficiente na dissolução de sais minerais devido ao fato de suas moléculas combinarem com íons, dando origem a íons hidratados. Tá? A presença de íons de hidrogênio em soluções aquosas, H+, e OH-, é tal que a uma temperatura constante de 25 graus Celsius tem-se, desculpa que faltou o Ezinho aqui no final, tem-se que, olha, a concentração de H+, a concentração de OH-, o produto dessas concentrações é 10 elevado a menos 14, tá? Para que concentração de H+, essa soma é mínima? Tá? Deixa eu colocar aqui, olha. Segundo exemplo. Concentração vezes concentração é 10 elevado a menos 14. Eu quero saber para que concentração de H+, essa soma aqui, a soma das concentrações é mínima. Tá? Qual deve ser essa concentração para que essa soma seja mínima, sendo que elas satisfazem essa propriedade aí. O produto delas é 10 elevado a menos 14, tá? Primeira coisa, para eu não ficar reescrevendo essas notações aí, eu vou simplesmente substituir a primeira concentração por x e a segunda concentração por y. Só para facilitar a minha vida, não ter que ficar reescrevendo isso todo o tempo. Tudo bem? Então, o meu problema se resume ao quê? A encontrar o valor de x para que a soma x mais y, vou escrever bem aqui, qual que é o valor de x para que a soma x mais y seja mínima? Onde, o que ocorre? O produto dessas duas concentrações, ou seja, x vezes y, é igual a 10 elevado a menos 14. Então, falou em mínimo aqui, já me dá a noção de que eu estou trabalhando com um problema de otimização e que eu posso muito bem utilizar a primeira derivada. Tá? Bom, mas primeiro vamos observar o seguinte, olha. Eu quero que a soma seja mínima. Tá? Quero que a soma seja mínima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso entender essa soma x mais y como sendo uma função. A priori, uma função de duas variáveis. Mas eu sei que x vezes y é 10 elevado a menos 14.
Como eu quero x, eu posso isolar o y dessa forma. Olha, dizer que o y é 10 elevado a menos 14 sobre x. Não posso fazer isso? Aí eu pego aqui no lugar da minha soma, no lugar do meu y, na minha função soma, e vou dizer que a soma vai ser x mais o y, que é 10 elevado a menos 14 sobre x. Então aqui eu estou diante de uma função, de uma variável, e o problema se resume agora a fazer o quê? Encontrar o valor de x, olha, quero o valor de x, para que a soma, ou seja, essa função, seja mínima. Tudo bem? Qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser análoga à ideia do primeiro problema. A gente vai fazer o quê? A gente vai derivar essa função, encontrar os pontos críticos e verificar se algum desses pontos críticos, caso exista mais que um ponto crítico, verificar se ele é ponto de máximo ou de mínimo. No ponto crítico que for mínimo, o meu problema vai estar sendo resolvido. Ok? Então, qual que é a derivada dessa função? Derivada de x, 1. Observa que 10 elevado a menos 14 é constante. Eu vou deixar bem aqui. Agora, qual que é, só para a gente relembrar, qual que é a derivada de 1 sobre x? Que aqui tem 1 sobre x, né? 10 elevado a menos 14 vezes 1 sobre x. Qual que é a derivada de 1 sobre x? Essa daqui já dá para vocês saberem de cabeça, já para você não perder tempo, né? Mas você pode reescrever o 1 sobre x como x a menos 1 e derivar isso aqui, né? Como é que vai ficar? O menos 1 vem para frente. X elevado a menos 1, a gente subtrai uma unidade, vai ficar menos 2. E como aqui está negativo, eu posso pegar esse camarada e jogar para baixo. Então fica menos 1 sobre x ao quadrado. Só para a gente relembrar aí. Tudo bem? Então aqui vai aparecer menos 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, escrever bem aqui. Ó. Ou seja, essa soma, a derivada da soma, vai ser 1 menos 10 elevado a menos 14 sobre x ao quadrado. Então está aqui a minha derivada, a derivada da minha função. Agora a gente pode encontrar os pontos críticos, né? O que a gente faz? Eu pego esse s', a derivada da função soma, igual a 0. Ok? Então vai ficar como? Vai ficar 1 menos 10 elevado a menos 14 sobre x ao quadrado igual a 0. Correto? Aí tem que resolver essa equaçãozinha. Isso daqui é fácil resolver. Fica 1 igual a 10 elevado a menos 14 sobre x quadrado. Passei esse camarada para o outro lado, positivo. Esse x quadrado está dividido, eu posso passar para cá multiplicando. X ao quadrado igual a 10 elevado a menos 14. E esse quadrado do x eu posso passar em forma de raiz. Então seria a raiz quadrada de 10 elevado a menos 14. Ou seja, x vai ser igual a 10 elevado a menos 7. Correto? Tudo bem? Aqui na raiz? Seria mais ou menos, mas a gente está trabalhando com concentração. Então a gente fica só com a positiva. Ok? Bom, então esse camarada aqui eu já posso afirmar que é o meu ponto mínimo? Não, né? Esse camarada é um ponto crítico, a priori. Aí eu tenho que verificar alguma das duas formas para eu poder classificar esse ponto crítico. Tá? Ou eu estudo o sinal da primeira derivada e verifico os intervalos de crescimento e de decrescimento, ou eu calculo a segunda derivada e verifico o valor da segunda derivada nesse ponto. Tá? Bora calcular a segunda derivada para a gente treinar, tá? Deixa eu só colocar aqui a função. Derivada é 1 menos 10 elevado a menos 14 sobre x ao quadrado. Essa é a primeira derivada. Aí bora derivar essa função para a gente encontrar a segunda derivada. Como é que vai ficar? Essas duas linhas. Observe que derivada de constante é 0.
né? Aí aqui eu tenho menos 10 elevado a menos 14 vezes, aí eu tenho que derivar 1 sobre x quadrado. Novamente, observação. Qual que é a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Posso reescrever como x... Posso reescrever como x elevado a menos 2, tá certo? Aí esse menos 2, derivada da potência, menos 2 vem para frente, subtrai uma unidade, vai ficar menos 3. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 2 sobre x a terceira, quando eu inverter. Tudo bem? Então, bem aqui, olha, esse menos 10 elevado a menos 14 é constante, fica aqui. Derivada de 1 sobre x quadrado é menos 2 sobre x a terceira. Tá? Então aqui a segunda derivada vai ser, olha, faço o jogo de sinal, fica positivo. Fica 2 vezes 10 elevado a menos 14 sobre x a terceira. Essa daqui é a segunda derivada. Ok? Aí agora eu vou calcular a segunda derivada. Vou fazer bem aqui. Vou calcular o valor da segunda derivada no ponto crítico que eu encontrei, que foi 10 elevado a menos 7. E vou verificar se esse valor é positivo, negativo ou nulo. Estou usando o que aqui? O que eu vou usar? Teste da segunda derivada. Ok? Estou fazendo pelo teste da segunda derivada, tá? Então isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 14 sobre x, que é 10 elevado a menos 7, a terceira. Ah, isso aqui é fácil, né? Isso aqui fica 2 vezes 10 elevado a menos 14 sobre 10 elevado a menos 21. Inverto. Isso aqui vai dar 2 vezes 10. Vou inverter, joga esse para cima, com sinal positivo, vai ficar 21 menos 14, 7. Certo? Esse resultado aqui é positivo ou negativo? Positivo. Se a segunda derivada no ponto crítico é positiva, significa que a concavidade é voltada para cima, portanto o ponto crítico é mínimo. Tá? Então esse ponto x igual a, quanto foi? A 10 elevado a menos 7 é um ponto de mínimo local. Se esse camarada é um ponto de mínimo, significa que a gente substituiu ele pela concentração H+, né? Essa concentração aqui vai ser 10 elevado a menos 7. Pronto, resolvido o problema. Ok? Alguma dúvida, gente, aí? Vou passar. Bora ver outro probleminha. Ah, esse é legal. Olha esse daí. Ó. Determine o ponto sobre a reta y igual a 2x mais 3, que está mais próximo da origem do plano cartesiano, né? Qual que é o ponto sobre essa reta y igual a 2x mais 3? Quais as coordenadas desse ponto, né? Obviamente. Está mais próximo da origem. A reta é y igual a 2x mais 3. A. E aí eu quero saber quais são as coordenadas de um determinado ponto P, xy, para que a distância desse ponto P, a origem do plano cartesiano, seja mínima, né, a menor possível, tá? Então, primeiro só para a gente entender, onde é que se encontra essa reta aí, olha. O coeficiente linear dela é 3. 1, 2, 3. Ela passa aqui assim, olha, no 3. Ela é crescente. Onde ela toca no eixo
x é menos 3 sobre 2, né? 1, 2, então passa bem por aqui assim. Ela faz isso aqui, olha. Ah, essa é a reta. Vem aqui a menos 3 sobre 2. E eu quero saber, eu quero encontrar um ponto aqui nessa reta, tal que a distância desse ponto até a origem, ponto O aqui, de origem, seja mínima. Ah, eu não sei onde se encontra o ponto, bora pegar um ponto genérico aqui, mais ou menos, sei lá, por aqui assim. Bora pegar um ponto P aqui de coordenadas x e y, tal que a distância dele até essa reta aqui, olha, essa distância que eu vou chamar de Dzinho, é mínima. Esse é o nosso problema. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Ah? Bom, agora, uma coisa é certa. Falei de distância entre um ponto P e um outro ponto que é a origem. Você pode lembrar logo lá da geometria analítica que vocês estudaram, né? Lá no ensino fundamental, não, no ensino médio. Que a distância entre dois pontos, A e B, de coordenadas xa, ya e xb, yb, a distância entre esses dois pontos é dada por aquela função, aquela formulazinha, né? Raiz xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Eu acho que eu até comentei isso aqui, né? Lá no nosso início, no início das nossas aulas, né? Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso. Vocês devem lembrar disso aqui também, certo? Bom, só que aqui eu estou trabalhando, isso aqui é só uma observação, tá? Só para a gente relembrar. Mas eu estou trabalhando com a distância entre o ponto P e o ponto O, que é a origem do meu sistema cartesiano ortogonal, tá? PO. Como é que vai ser isso aqui, olha? Isso aqui é a raiz. Eu estou querendo encontrar x e y. Eu vou manter aqui por enquanto essas duas variáveis. Raiz, x, que seria o xa, e o xb. Qual que é a coordenada x do ponto O? 0, né? Que é a origem. Então, x menos 0 ao quadrado. Para o outro par vai ser a mesma coisa. Olha, y menos 0, que é a origem, coordenada y é 0 também, ao quadrado, né? Que eu posso reescrever a distância entre esses dois pontos como a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, tenho isso aqui. Tudo bem? Só que eu tenho duas incógnitas aí, né? Poderia isolar uma das incógnitas em função de outra. E já está pronto já, porque, olha, esses dois pontos, desculpa, esses dois valores, o par ordenado x e y pertence à reta. Então, eles devem satisfazer a equação da reta. Significa que sempre o y vai ser igual a 2x mais 3. Então, posso pegar o y e substituir aqui na minha função. Isso aqui é uma função, né? E vai ficar uma função de uma variável só dessa forma, olha. Distância de PO vai ser raiz de x ao quadrado mais o y, como pertence à reta, satisfaz essa equação. Então, eu vou substituir o y por 2x mais 3 e vai ficar o quadrado. Ok? Organizando, olha como vai ficar a distância entre esses dois pontos. Raiz, aqui vai aparecer 4x² mais x² dá 5x², mais, aqui vai aparecer 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x, mais 3 ao quadrado, 9. Tá ok? Então, tenho isso aqui, olha. Pronto. Eu tenho uma função, que é a função distância, que varia de acordo com uma única variável, a variável x. Certo? Então, como eu quero os valores de x e y, eu posso primeiramente encontrar o valor de x para que essa distância seja mínima. Ok? Então, esse vai ser o
o nosso objetivo agora. A gente vai encontrar o valor mínimo dessa função, ou o ponto onde ela atinge o seu valor mínimo, tá? Para isso, o que, que a gente faz? Respondam, o que, que a gente faz? Deriva, né? Bora calcular logo a primeira derivada dessa função. E aí não tem jeito, tá? Pode ser uma função feia aí, alguma coisa, mas você tem que calcular a derivada dela, tá? E essa daqui é até bonitinha, né? Qual que é a derivada dela? Observação logo, né? Só para a gente relembrar. Qual que é a derivada da função raiz quadrada de x? Direto. 1 sobre 2 raiz de x, não é isso? Por quê? Porque x, raiz de x é x elevado a meio. Derivando isso aqui, o meio cai. Vai ficar x elevado a meio menos 1, vai dar x elevado a menos meio. Ou seja, vai ficar meio vezes 1 sobre x elevado a meio. Jogo para baixo. E x elevado a meio é o mesmo que raiz de x. Então a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Se você lembrar disso direto, já te auxilia, tá? Na questão do tempo. Então só uma observaçãozinha aqui, para a gente utilizar logo direto, olha. Qual que vai ser a derivada dessa função de distância? Considera que isso aqui fosse apenas raiz de x. Qual que seria a derivada disso? Seria 1 sobre 2 vezes a raiz do x. Só que é a raiz de tudo isso. 5x² mais 12x mais 9. Tá ok até aí? Mas é só isso? Não, aí eu multiplico pela derivada da função que está fazendo a composição, a função que está dentro. Né? Então, vezes a derivada de 5, dessa daqui, olha. De 5x² mais 12x mais 9. Qual que é a derivada dessa função? 5x² é 10x, 12x, derivada dela é 12. E 9 é 0, constante. Né? Então, olha como ficou a minha função de distância, a derivada da minha função de distância. Ficou, esse eu posso multiplicar com 1 sem problema. E observa que aqui eu posso logo simplificar aqui, olha, 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6, né? Então fica logo assim, olha, 5x mais 6 sobre raiz desse troço todinho aí, 5x² mais 12x mais 9, tá? Então tá aqui. Essa é a derivada da função distância. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, agora tem que encontrar os pontos críticos, né? Então você pega a derivada igual a 0. Tá? Então fazendo a derivada igual a 0, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 5x mais 6 sobre raiz de 5x² mais 12x mais 9 igual a 0. Né? Observa que isso aqui, tá, o denominador é sempre diferente de 0. Né? Eu posso passar multiplicando sem problema. Isso aqui vai ficar 5x mais 6 igual a 0. E daqui eu vou tirar que x vai ser menos 6 quintos. Tá? Logo, esse x aqui, menos 6 quintos, né? Vou deixar assim, menos 6 quintos. Tá? Poderia deixar também em decimal, né? Menos 1,2. Também, mesma coisa. Tudo bem? Até então, eu posso concluir apenas que esse valor, que esse ponto, é um ponto crítico da minha função. Certo? É um ponto crítico. Ok? Aí agora de duas umas. Ou você calcula a segunda derivada da tua função e encontra o valor da segunda derivada nesse ponto. Ou você estuda o sinal dessa função. E apesar de parecer difícil, é muito fácil encontrar, estudar o sinal dessa função.
É mais fácil estudar o sinal dessa função do que calcular a derivada dela. Entendeu? Quer ver? Olha. Deixa eu mostrar. Eu vou fazer estudando o sinal. E aí, como dever de casa, você calcula a derivada dela. Faz pelo teste da segunda derivada. Tá? A função é d' igual a 5x mais 6 sobre a raiz 5x² mais 12x mais 9. Como é que você estuda o sinal dessa funçãozinha aqui? Você for esperto, você pode observar logo uma coisa, um fator aí nessa tua função, que o sinal dele não vai interferir no estudo da tua função geral, né? Que é justamente o denominador, olha. Por se tratar de uma raiz, esse resultado aqui sempre é positivo, sempre é maior que zero. E tem que ser estritamente maior que zero. Não pode ser zero, porque esse camarada está no denominador. Então ele não interfere no sinal da minha função derivada. O único fator que interfere no sinal dela é o numerador, 5x mais 6. E esse aqui todo mundo sabe estudar o sinal dele. Ok? Então qual que é o sinal desses 5x mais 6 aí? A raiz dele, dessa expressão, a gente já encontrou, né? É menos 6 sobre 5. Ficar só com o sinal dela. E aí o que vai acontecer? Isso aqui é uma reta crescente. Então essa parte aqui é a parte positiva. Essa daqui é a parte negativa. Essa daqui é a d'. Como é que isso é refletido na minha função d? Minha função original. Significa que a esquerda do 6 sobre 5 ela decresce e a direita ela cresce. Significa que esse camarada é ponto de mínimo. Logo, x igual a menos 6 sobre 5 é ponto de mínimo local. Tudo bem? Ok? Aí, olha, eu já encontrei o valor de x, falta encontrar o valor de y, porque eu estou interessado no par ordenado x e y. Só que para encontrar o valor de y, sabendo que y é 2x mais 3, fica muito fácil, né? Só substituir aqui, olha. Aí a gente conclui que o y sendo 2x mais 3, ele fica como 2 vezes o x, que deu menos 6 quintos, mais 3. Então y seria menos 12 quintos mais 3. Ou seja, o y seria menos 12 mais 15 por 5. Logo, y será 3 quintos. Ou 0,6, né? Ok? Então, o ponto que pertence à reta 2x mais 3, onde a distância do ponto até a origem é a menor possível, possui coordenadas menos 6 quintos e 3 quintos. Esse é o ponto onde a distância entre ele e a origem é a menor de todas, em relação a todos os pontos da reta dada. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Mais um probleminha de otimização, tá? E a ideia é essa, só que você tem que verificar o contexto, encontrar uma função, você tem que encontrar uma função aí que modele o teu problema. E, em geral, você vai encontrar os pontos críticos dessa função, tá? E analisar se esses pontos vão ser de máximo ou de mínimo, satisfazendo o que a questão pede, tá? Alguma dúvida aí? Vou passar. Olha esse outro. Esse outro aí diz assim, olha, certa pessoa que se encontra em A, nesse ponto A, bem aí, para atingir o ponto C, utilizará na travessia do rio
de 100 metros de largura, 100 metros de largura tem o rio. Um barco com velocidade máxima de 10 km por hora. Tá? Isso para atravessar o rio. De B para C, que é ali na margem lá do rio, olha, utilizará uma bicicleta com velocidade máxima de 15 km por hora. Tá? Determine B, ou seja, a posição do ponto B, para que o tempo gasto nesse percurso seja o menor possível. Essa já é mais legal, né? Parece ser melhor. Melhor não, parece ser um pouquinho mais interessante, mais complexa, né? Olha lá, bora verificar. Como é que a gente faz essa? Bora trabalhar com ideias, primeiramente, né? Primeiro fazer a ilustração aqui. Estão aqui as margens do rio. Tá aqui o ponto A. Aqui o ponto B. Aqui está a correnteza, assim mais ou menos. Com certeza está nesse sentido, né? Aqui está o ponto C. Tá? Aí tem essa distância daqui para cá também. Ele diz que a largura do rio, quanto que é? 100 metros. 100 metros. Aí ele me dá a distância entre o ponto A e uma perpendicular traçada aqui pelo ponto C, em relação à margem. Essa distância daqui para cá é de 10 quilômetros. Ok? Aí ele diz que a velocidade do barco, eu vou colocar assim, a velocidade pelo rio, né, é de 10 quilômetros por hora. Velocidade para a gente atravessar o rio. E a velocidade do B para o C, sei lá, por terra, né, da bicicleta lá, é de 15 km por hora. Eu quero, onde é que se encontra o ponto B para que o tempo gasto seja mínimo, o menor possível. Tudo bem? Então o cara sai daqui, né, do ponto A, ele vai chegar aqui no ponto B. Vou traçar aqui uma perpendicular aqui às margens, passando aqui pelo ponto A. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, como eu quero encontrar a posição do ponto B, em relação ao ponto que ele vai sair daqui do ponto A, eu vou dizer que essa distância daqui para cá é x. Ok? Ora, se tudo daqui para cá é 10 km, significa que a distância do ponto B ao ponto C é 10 km menos esse pedaço que eu chamei de x, olha. Certo? Tudo bem? E aí eu tenho duas etapas nesse problema. Eu quero que o tempo de todo o trajeto seja mínimo. Né? Então eu tenho duas etapas. A primeira etapa, que é a travessia pelo rio, ele vai gastar um determinado tempo. E a segunda etapa, que é a caminhada, digamos assim, a volta de bicicleta, que ele vai gastar um determinado tempo para sair do B até o C. Então ele vai andar pelo rio e vai andar por terra. Então ele vai ter um certo tempo nesse trajeto e depois ele vai ter um outro tempo nesse outro trajeto, concorda? Tá? Ele tem um tempo aqui e um tempo aqui. Bom, eu não sei quanto que mede essa distância daqui para cá. Esse espaço aqui, eu vou chamar de D1, distância 1, que é a distância do A até o B. Mas eu sei que esse D2 aqui, vou chamar de D2, que é a distância do B até o C, é 10 menos x, isso aí eu já sei. Ok? Bom, mas eu posso encontrar essa distância, tá? Eu posso encontrar essa distância D1, e sabendo que a velocidade nesse trajeto
pelo rio é de 10 km por hora, eu posso encontrar o tempo que ele gastou nesse percurso. Concorda? Tudo bem? Então, eu vou utilizar essa distância daqui para cá, na primeira etapa, vou utilizar essa distância daqui para cá, e sabendo que a velocidade é de 10 km por hora, a velocidade máxima, eu posso encontrar o tempo nesse primeiro trajeto. É isso que a gente vai fazer. Agora, como é que eu encontro essa distância D1 daqui para cá? É bem simples, olha. Se você observar, eu posso fechar isso aqui, olha. Posso traçar uma perpendicular aqui, à margem do rio, e olhar apenas para esse triângulo. A hipotenusa desse triângulo é o D1. Esse cateto aqui é quanto? X. E esse daqui é quanto? 100 metros. Só que para não ficar confundindo as medidas, aqui está em quilômetro, aqui está em metro, eu vou reescrever esses 100 metros como 0,1 quilômetros. Só para manter tudo em uma só unidade. Tá? Então, isso aqui é 0,1 quilômetros. Então, bora colocar assim, trajeto 1. No primeiro trajeto, qual que é a distância que ele vai percorrer? Como aqui eu tenho um triângulo retângulo, posso aplicar Pitágoras, né? Então, eu vou ficar com D1 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais 0,1 ao quadrado. Tá ok? Então, olha a distância que ele vai percorrer. É raiz quadrada, x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Observa que eu não preciso pôr mais ou menos, porque eu estou trabalhando com distância. Ah, tem que ser positivo. Tudo bem? Bom, mas se eu sei que a velocidade nesse trajeto, a velocidade máxima, é de 10 km por hora, como eu quero atingir o tempo mínimo, eu quero que o tempo seja mínimo, então eu tenho que supor que a velocidade é máxima. Concorda com isso? Tá? Para ele atingir o tempo mínimo, vamos supor que ele vai percorrer esse trajeto todo a uma mesma velocidade, e a velocidade tem que ser a máxima. Tá? Então, velocidade no trajeto 1, que eu vou chamar de V1, vai ser distância do trajeto pelo tempo que ele vai gastar. Velocidade média. Certo? Ou seja, essa velocidade é de 10 km por hora. Então, 10 é igual a distância, que deu essa raiz aqui, sobre o tempo do trajeto 1. Então, olha o que a gente vai concluir. Que o tempo 1 desse primeiro trajeto foi, passa esse cara para cá e esse para cá, raiz x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado sobre 10. Pronto. Esse é o tempo gasto no percurso 1. Tudo bem? E no percurso 2? Aqui nesse trajeto 2, a velocidade máxima é de 15 km por hora. Como a distância D2 é 10 menos x, eu posso utilizar o mesmo raciocínio. E concluir qual que vai ser o tempo que ele vai gastar nesse segundo trajeto. Tá? Observa. Trajeto 2. No trajeto 2, eu sei que a velocidade no segundo trajeto é a distância desse trajeto que ele vai percorrer, dividido pelo tempo que ele vai gastar nesse trajeto. Tá? Essa velocidade foi de 15 km por hora. Então, 15 será igual à distância percorrida no segundo trajeto, que é de 10 menos x, dividido pelo tempo 2. Aí eu vou concluir o seguinte, olha, que o tempo gasto no segundo trajeto é 10 menos x sobre, passa esse para cá e esse para cá, sobre 15. Então, esse é o tempo que ele vai gastar. Tudo bem? Bom, qual que é o tempo no trajeto todo, no trajeto total, digamos?
Qual que é o tempo, vou chamar de tesão, qual que é o tempo que ele vai ganhar, que ele vai gastar nesse trajeto total? Tá? Vai ser o quê? Vai ser a soma desse primeiro tempo, raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, sobre 10, mais o segundo tempo, 10 menos x sobre 15. Está aqui, olha. Essa é a minha função tempo em todo o trajeto. O que eu quero encontrar? O valor de x para que esse tempo, ou seja, para que essa função seja mínima. Certo? Tudo bem? Então, bora encontrar o valor de x para que essa função seja mínima. Para que essa função seja mínima, vou derivar ela, vou encontrar os pontos críticos e depois vou tentar classificar esses pontos críticos. Certo? Aí tem jeito, bora derivar essa função. Essa daqui é fácil, né? Qual que é a derivada dessa função aqui, olha? Olha, observa que 1 sobre 10 é constante, vou deixar aqui. Tá? Aí, novamente, eu tenho aqui a derivada da raiz, digamos assim, a raiz de x apenas. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, que na verdade é x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Porém, não apenas isso, né? Aí eu multiplico pela derivada dessa função que está dentro, né? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 0,1 ao quadrado é 0, porque é constante. Tá? Então, essa é a derivada dessa primeira parcela, mais a derivada dessa segunda parcela. Essa daqui é mais fácil. Derivada de 10 é 0. Derivada de menos x é menos 1. E o 15 é constante. Então, na verdade, aqui vai ficar menos 1 sobre 15. Aí eu posso só melhorar aqui, olha. Simplificar isso aqui. E aí, a derivada da função tempo, a t', vai ser x vezes 1 da x, sobre 10 vezes essa raiz, menos 1 quinzeavos. Tá aí. Essa é a derivada. O que a gente faz agora? Iguala ela a 0 e encontra os pontos críticos. Certo? Tudo bem? Bora fazer isso. Pegar essa derivada e igualar a 0. Fazendo essa derivada igual a 0, vou obter o seguinte. Essa t' é x sobre 10, raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, menos 1 quinzeavos, igual a 0. Tá certo? Aí observa, esse cara eu vou jogar para o outro lado. Então vai ficar isso igual a esse camarada. Economizar um passozinho aí, tá? Aí eu tenho que resolver essa equação. Aí eu posso multiplicar aqui, aí fica 15x, igual a 10 raiz desse troço aqui, x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Né? Aqui eu posso simplificar logo tudo por 5 para facilitar a minha vida. Esse 10 com esse 15 aqui simplificam, aqui sobra 3x, aqui sobra 2 raiz disso. Tá certo? Aí como é que eu resolvo essa equação aí? Basta elevar ao quadrado os dois membros da igualdade, né? Quando eu elevo ao quadrado, aqui vai ficar 9x ao quadrado. Aqui vai ficar 4. E aqui cancela esse camarada com esse. Vai ficar x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá certo? Aí aqui, olha, distributiva. 9x quadrado igual a 4x quadrado. Mais 4 vezes 0,1 ao quadrado. Esse camarada eu jogo para cá. Vai ficar 9 menos 4, 5x ao quadrado, igual a 4 vezes 0,1 ao quadrado. Esse 5 que está multiplicando eu passo dividindo. Então, x quadrado vai ser 4 vezes 0,1
ao quadrado dividido por 5. Aí eu pego esse quadrado e passo em forma de raiz. Não precisa ser uma positiva e outra negativa, porque esse x é a distância ali dessa perpendicular aqui até o ponto B, né? Então, basta a positiva. Então, fica raiz de 4 vezes 0,1 ao quadrado sobre 5. Ou seja, raiz de 4 é 2, raiz de 0,1 ao quadrado é 0,1 e raiz de 5 deixa aqui. Então, x vai ser 0,2 vezes a raiz de 5 sobre 5. Já estou racionalizando. Tá? 0,2, não vou deixar esse decimal, vou deixar 2 sobre 10, então vai ficar 2 sobre 50 quilômetros. Dá para simplificar, né, por 2, então x dá raiz de 5 sobre 25 quilômetros. Tá? Encontrei o valor de x, já posso afirmar que ele é ponto mínimo ou ponto máximo? Não. Ele simplesmente até então é um ponto crítico que nós precisamos classificar ele. Aí, para classificar ele, ou tu estuda essa função, ou tu deriva ela. Bom, como aquela outra eu estudei, o sinal dela, essa eu vou derivar. Dá trabalho, mas bora fazer. Vou apagar aqui logo. Não queria apagar o desenho. Mas vou apagar. Tá? Apaguei. Aí a minha função telinha é essa daqui, é x sobre 10. É bom que a gente treine a derivada, né? Na hora de você construir o gráfico da função que aparecer lá na tua prova, vai ter que calcular a segunda derivada mesmo, então tem jeito. Menos 1/15. Pronto. Essa é a função. Bora calcular a segunda derivada da função original, ou seja, a derivada dessa função. Tá? O bom é que a derivada dessa parte aqui é constante, dá zero. Então, basta derivar essa parte. Né? Aí, quando eu for derivar isso aqui, não tem jeito. Eu tenho uma função em cima de x, uma função embaixo de x. Então, tem que usar a derivada do quociente. Né? Então, bora lá, fazer direto. Derivada da de cima, 1 vezes a segunda. Mais ou menos, menos a de cima vezes a derivada dessa. Aí observa, quero derivar essa. A gente já derivou essa, né? A gente já derivou essa, mas vou derivar de novo. Derivada dessa daqui, o 10 é constante, então deixa ele aqui. Aí qual que é a derivada da raiz de alguma coisa? É 1 sobre 2 raiz de alguma coisa. Mas não apenas isso, não é? Vezes a derivada dessa coisa, que no caso é x² mais 0,1 ao quadrado. Derivada de x² é 2x. Derivada de 0,1 ao quadrado é 0, não me interessa. Então, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre o quê? A segunda ao quadrado. Então, 10 raiz x² mais 0,1 ao quadrado. Vai ver se a gente acelera. Derivada da derivada, segunda derivada, vai ser o quê? Olha, observa o seguinte aqui, olha. Bem aqui esse quadrado vai aparecer assim, olha, 10 ao quadrado e essa raiz ao quadrado, concorda? Então, para simplificar a nossa vida, eu posso cancelar um 10 desse daqui com um 10 desse daqui com um desses 10 aqui. Certo? E para simplificar mais ainda, esse 2 aqui eu posso cancelar com esse 2 aqui. Tá beleza? Aí aqui é só conta, né? Observa,
esse x com esse x vai dar x quadrado. E essa raiz, aqui tem 1 no denominador, né? Aqui tem 1 nessa fração. Essa raiz eu posso tirar o MMC, dar ela mesma, aí vai multiplicar com essa daqui. Então vai ficar assim, olha, presta atenção. Vai ficar essa raiz vezes essa. Essa raiz vezes essa, já que elas são iguais, eu elevo ao quadrado, cancela a raiz. Vai sobrar esse camarada. X quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Menos x vezes x dá x quadrado. Aí eu tirei o MMC desse camarada aqui, fica essa raiz aqui no denominador. Né? E aqui eu tenho, é como se eu tivesse assim, olha. Como se eu tivesse 1 sobre isso, multiplicando essa parte de cima. Então eu vou colocar bem aqui assim, ó. 1 sobre 10 vezes... Aí observa, essa raiz com esse quadrado cancela. Tá? Então ficou x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Belezinha? Aí olha. Pof, pof. Ficou 0,1 ao quadrado sobre... Aqui eu tenho esse fator dentro de uma raiz, ou seja, eu tenho esse fator elevado a meio vezes esse fator. Se eu tivesse assim, olha, x elevado a meio vezes x, dá x elevado a 3 meios. Confere? Então, raiz disso vezes isso, dá ele elevado a 3 meios. E aí eu tenho ainda o 10 aqui. Pronto, olha. Essa daqui é a segunda derivada. Tá? Aí eu tenho que calcular o valor da segunda, nem deu tanto trabalho assim, né? Aí eu tenho que calcular a segunda derivada no ponto crítico. Só que observa, independentemente do valor de x que você atribuir aqui, você vai elevar ao quadrado e ficar positivo. Você soma com um outro cara positivo, continua positivo. Você eleva 3 meios, continua positivo. Você multiplica por 10, continua positivo. Você pega 0,1 e divide por ele, continua positivo. Isso aqui sempre vai ser positivo. Independentemente do valor de x, a tua segunda derivada é positiva. Isso significa que para esse valor aqui, a tua segunda derivada continua sendo positiva. Logo, ele é um ponto de mínimo. Pronto, então acabou o problema, né? Então, aproveitar aqui. Esse camarada aqui era o ponto crítico, eu já posso classificar ele como um ponto de mínimo. Pronto, aí acaba o problema. Ok? Alguma dúvida? Deu um trabalhinho a mais essa daí, né? Mas é assim mesmo, a vida é trabalhosa mesmo, tá? Beleza? A ver se dá pra gente fazer mais uns 2 ainda. Ah, esse daqui, envolvendo um pouquinho de geometria espacial. Está resolvendo bastante problemas aqui em sala. Tem os problemas da lista semanal, tá? Vamos continuar aqui. Vamos para esse próximo exemplo aí, olha. Um sólido será construído acoplando-se a um cilindro circular reto de altura h e raio r, uma semisfera de raio r. Deseja-se que a área da superfície do sólido seja 5π. Determine o raio e a altura, ou seja, o r e o h, para que o volume seja máximo. Beleza? Para que o volume seja máximo. Já que eu posso fazer aqui, né? Entenderam o problema? Eu tenho um cilindro, e aí eu vou acoplar esse cilindro a esse cilindro uma circunferência. Tem um cilindrozinho aqui, olha. Eu tenho esse cilindro aqui, ó.
E a esse cilindro, eu vou acoplar uma semicircunferência. Meio torto aqui, né? Tá bom. Aí, aqui está o raio do cilindro, olha. Rzinho. Aqui está a altura do cilindro. Hzinho. Tá? E aqui o raio... Observa que eu vou acoplar o cilindro aqui. Então o raio do cilindro tem que ser igual ao raio da esfera. Beleza? Tudo bem? Aí ele diz, dá uma outra informação. Olha, deseja-se que a área da superfície do sólido, seja de 5π. Determine o raio e a altura do cilindro para que o volume seja máximo. Legal essa. Volume máximo. Qual que deve ser o raio e a altura? Ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu encontre uma função para o volume desse sólido. E aí esse sólido sendo a composição, sendo o acoplamento de uma semisfera e de um cilindro, é fácil calcular o volume dele. Né? O volume do sólido vai ser o volume do cilindro mais o volume da semisfera. Qual que é o volume do cilindro? Um cilindro de raio R e altura H. É a área da base vezes a altura? A área da base não é uma circunferência? Ou um círculo de raio R? Então vai ser πr² vezes a altura. A área da base vezes a altura. Essa do cilindro. E da semisfera? Qual que é o volume de uma esfera? 4πr3 sobre 3. Não é isso? Como é uma semi-esfera, o volume da esfera é 4πr³ sobre 3. Como é uma semi-esfera, divido por 2. Então 4 por 2 dá 2. Vai ficar 2πr³ sobre 3. Então essa é a expressão do volume desse sólido. Só que observa que essa expressão ela varia de acordo com o raio e com a altura. Π é constante. Tem duas variáveis. Tem que ter só uma na minha função. Certo? Bom, mas ele me deu uma outra informação. Ele me disse que a área da superfície desse sólido é 5π. Como é que eu calculo a área da superfície desse sólido? Bora ver. Qual que é a área de um cilindro, gente? A área de um cilindro é a área das duas bases dele, mais a área lateral. Só que observa que essa base aqui ela não conta, porque é onde eu vou acoplar. Vou fazer o acoplamento, tá? Então, a única base que vai entrar aqui é essa de baixo. Então, bora ver a área. Vai ser o quê? A área da base do cilindro, πr², mais a área lateral do cilindro. Como que é a área lateral de um cilindro? 2πrh. Lembra que o cilindro você pode fazer um corte nele aqui, ó. Você faz um corte no cilindro aqui, ó. Pof. Aí você estica essa parte lateral dele. Você tem um retângulo, uma cartolina, né? Se a altura do cilindro for h, a altura desse retângulo vai ser h. Se o raio da base do cilindro for rzinho, essa base aqui desse retângulo vai ser o quê? Quando eu faço o corte e estico a circunferência, eu obtenho o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então a área desse retângulo é a área da superfície lateral do cilindro. Então fica 2πrh. Belezinha? Alguma dúvida? Só isso? Não, eu só calculei até então a área da base do cilindro, de uma base apenas, porque essa daqui não conta, a área lateral do cilindro, só que eu preciso da área da semisfera. Como que é a área de uma esfera? A área de uma esfera, terceiro ano de ensino médio, desculpa, segundo ano de ensino médio de geometria espacial, 4πr², gente. Acredito que vocês esqueceram disso. Tá? 4πr², da área da esfera. Como eu tenho uma semisfera, eu divido por 2. Então, no lugar do 4, vai ficar 2πr². Então, olha como ficou a área da superfície.
πr² mais 2πr² dá 3πr² mais 2πrh. Só que eu quero que essa área seja 5π. Então, vou substituir isso aqui, olha, 5π é igual a 3πr² mais 2πrh. Então, cancela aqui, olha, o π com π com π. Posso simplificar tudo por π. Π é diferente de zero. E aí, olha, como eu tenho uma função aqui, um v, em função de duas variáveis, eu posso encontrar uma, isolar em função da outra e substituir aqui. De maneira esperta, você vai isolar quem? O h. Porque aqui tem r² e r ao cubo. Então, isola o h. Vou isolar o h aqui, olha. Vai ficar, olha, 5. Esse 3r² eu vou jogar para cá. Igual a 2π, igual a 2rh. Então, como que vai ser a altura? Vai ser esse troço lá, 5 menos 3π, π já cancelou. 3r² sobre 2r. Então, olha, está aqui a minha altura. Minha altura não, a altura do cilindro. Tá? 5 menos 3r² sobre 2r, tá? Então, aí eu pego esse r, esse h, melhor dizendo, substituo aqui, ó, bem aqui, ó. Aí eu vou obter uma função volume que varia em função de uma só variável, a variável r. Então vai ficar como? O volume vai ser o seguinte, olha, πr² vezes o h. Aí o h eu vou substituir para aquela expressão que a gente encontrou. 5 menos 3r² sobre 2r. É essa mesmo, né? Mais 2π r ao cubo sobre 3. Aí bora só melhorar aqui, né, essa expressão. Observa. Um dos R's com esse R aqui eu já posso cancelar. Que é um produto aqui. Tá? Então esse volume vai ser o quê? Aplicada distributiva. 5πr menos 3πr vezes r, r ao cubo, sobre 2. Mais 2πr ao cubo sobre 3. Belezinha? Então, o V. Oi? Tudo bem? Tá, pensei que tinham falado comigo. Então, vou tirar o MMC aqui da 6, tá? 6 por 2, 3, 3 vezes 5, 15πr. Menos 6 por 2, 3, 3 vezes 3, 9πr3. Mais 6 por 3, 2, 2 vezes 2, 4πr3. Beleza? Então, o volume daquele sólido em função do raio apenas vai ficar 15πr menos 9πr3 mais 4πr3 dá menos 5πr3 sobre 6. Está aqui o volume. Olha lá. Volume em função apenas do raio. Certo? Como eu quero o raio e a altura para que o volume seja mínimo, né? Máximo para que o volume seja máximo, o que a gente faz? Deriva o volume igual a derivada a zero, e nesse caso eu vou encontrar primeiro o raio, que vai ser um ponto crítico, depois eu classifico ele. Observe que a ideia em geral é a mesma. Você vai encontrar uma função que modele o teu problema, você calcula a derivada dessa função, encontra os pontos críticos e depois classifica eles. E verifica qual dos pontos críticos vai satisfazer o teu problema. Tá? Nesse caso, a derivada dessa função aí, como que é? Derivada do volume. Essa é fácil, né? Observe que eu estou derivando em função do raio. Tá? Vou derivar em função do raio. Derivada de 15πr. 15π. 15π é constante. Derivada de r dá 1. Menos 5π é constante. Derivada de r ao cubo
3r². Então aqui vai ficar r² e o 3 multiplica por 15, por 5, que dá 15. 6 é constante, deixa aqui. Tá? Esse é o volume, a derivada do volume. Aí iguala a derivada a zero para encontrar os pontos críticos. Vai ficar como? 15π menos 15π, r² sobre 6, igual a zero. Esse camarada eu passo para cá multiplicando, vai dar zero. Esse aqui eu vou passar lá para o outro lado, vai ficar 15πr² igual a 15π. Simplifica, r² igual a 1. Logo, r é igual a mais ou menos a raiz de 1. Como eu estou trabalhando com medida, raio é medida, então raio é igual a 1 apenas. Certo? Esse camarada é um ponto crítico. Aí ou você estuda o sinal da primeira derivada, ou você calcula a segunda derivada e usa o teste da segunda derivada naquele ponto r igual a 1. Qualquer um dos dois modos aí é muito fácil, né? Essa função aqui é muito fácil de estudar o sinal dela, e derivar ela também é fácil. Bora derivar ela. Vê duas linhas. Derivada de 15π é zero. Menos 15π é constante. Derivada de r² é 2r sobre 6. Né? Aí, olha, 2 por 6 dá 3, 15 por 3 dá 5. Então, ficou menos 5r. Quanto que dá a minha segunda derivada no ponto crítico que eu encontrei, que é 1? Dá menos 5. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Isso aqui é menor que 0. Se a segunda derivada no ponto é menor que 0, significa que ela é côncava para baixo, logo esse ponto é ponto de máximo. Então, r igual a 1 é ponto de máximo. Ponto máximo. Beleza? Se eu já encontrei o raio, para que o volume seja máximo, para eu encontrar a altura é muito fácil. Eu pego o raio e venho aqui e substituo, olha, encontrar a altura. Tá? Então a altura, fazer direto, a altura vai ser 5 menos 3 sobre 2. 3 vezes 1, 2 vezes 1, né? Que dá 1 também. Pronto. Então, tanto o raio quanto a altura devem ser iguais a 1. Beleza? Para que esse volume seja máximo. Essa lata aqui, esse recipiente cilíndrico, deve ter raio 1 e altura 1. Ok? Tranquilo isso aí? Beleza. Se não tiver dúvida, eu vou passar. Vamos ver se tem mais algum aqui. Tem mais um. Diz assim, olha. Pi aonde? Aonde? Ah, aqui, né? Ah, é, faltou o pi aqui. Ah, é, obrigado. 5πr. Tá certo. Então aqui vai ser menos 5π. Continua sendo menor que 0, tá? Beleza, obrigado. Vamos ver outro exemplo. Olha, quando um resistor de R é a quantidade, tá? Unidade de R ohms, é ligado aos terminais de uma bateria com uma força eletromotriz de E volts e uma resistência interna de Rzinho ohms, uma corrente de I amperes atravessa o circuito e dissipa uma potência de P watts, sendo, aí olha as funções que ele me dá. Essa corrente, o I, é igual a E sobre Rzão mais Rzinho, e P, que é a potência, é igual a I ao quadrado vezes R. Supondo que Rzinho é constante, opa, informação importante, esse Rzinho é constante.
Qual o valor de Rzão para que a potência dissipada seja máxima? Aqui os dados. Tá? Não quero o valor desse Rzão. O Rzão é a resistência, né? Qual que é o valor dele para que a potência dissipada seja máxima? Você só precisa dos conhecimentos de cálculo 1, de derivada, pontos críticos, máximos e mínimos para resolver esse problema, tá? Por quê? Olha, porque a função potência, ela é I² vezes R. Porém, a função I, ela varia dessa maneira. Então, posso substituir aqui, olha, o I por R mais Rzinho ao quadrado vezes R. Ou seja, essa potência vai ser R vezes Z ao quadrado sobre Rzão mais Rzinho ao quadrado. Pronto, está aqui a função, olha. Função potência. Lembrando que esse Rzinho é constante, né? Esse camarada aqui também é constante, que é o E. Então, a única variável aqui é o Rzão. Então, qual que vai ser a ideia? Vai se derivar essa função, encontrar os pontos críticos e depois classificá-los. Tá? Então, bora ver. Qual que é a derivada dessa função potência aí? A variável é Rzão, tenham sempre em mente isso, tá? O resto é constante. Então, bora lá. Qual que é a derivada dessa de cima aqui? Qual que é a derivada de... Vou até colocar assim, olha. Qual que é a derivada de E ao quadrado? Entendo esse E quadrado como uma constante, vezes R. Qual que é essa derivada? Qual que é a derivada de R? 1. 1 vezes E quadrado dá E quadrado. O R é a variável. Se fosse x aqui, derivada de x, seria 1. Sobraria E quadrado, tá? Então, deriva de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Bora derivar essa daqui. Qual que é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Ou seja, 2Rzão mais Rzinho. E qual que é a derivada de Rzão? Tem que multiplicar pela derivada da de dentro, né? Qual que é a derivada de Rzão? 1. E a derivada de Rzinho? 0, porque ele é constante. Então fica desse jeito. Sobre a de baixo ao quadrado, ou seja, Rzão mais Rzinho a quarta. Beleza? Aí observa. Aqui eu tenho Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Então cancelo um daqui, com um daqui, com um daqui. Sobram 3 aqui embaixo. Tá? Então fica assim, olha. Pelinha. E observa que quando eu faço a simplificação, eu não tenho... Eu só tenho que ter cuidado aqui com o domínio dessa função. Porque o domínio dessa função aqui vai ser... Essa função bem aqui, olha. O domínio dela vai ser... Ela varia de acordo com o R, né? Então vai ser todos os reais, digamos. Vamos tirar do contexto. Seria qual o domínio dessa função? Vai ser todos os reais com exceção do Rzinho. Do menos Rzinho, desculpa. Porque se eu coloco menos Rzinho aqui, vai dar 0 no denominador, entendeu? Então o domínio dela seria isso. Tá? Então, pelinha vai ser o quê? Vai ser... Observa, aqui vai aparecer E ao quadrado vezes Rzinho. Aí aqui vai aparecer E ao quadrado vezes Rzão. E aqui vai aparecer menos 2E ao quadrado Rzão. Então, E quadrado Rzão menos 2E quadrado Rzão dá menos E ao quadrado Rzão. Né? Tenho 1 menos 2 dá menos 1. Beleza? Sobre
Rzão mais Rzinho ao cubo. Simplifiquei, sobrou 3 aqui. Sobraram 3. Então está aqui a derivada da função potência. Ok? Beleza? Aí agora tem que igualar a zero. Aí igualando isso aqui a zero, esse camarada vem para cá, multiplica, dá zero. Então vai ficar isso, esse vai passar para o outro lado. Então vai ficar e quadrado r igual a e quadrado rzão. Esse com esse eu cancelo. Vou concluir que o rzão tem que ser igual ao rzinho. Certo? Esse é o ponto crítico. Rzinho é constante, isso aqui é um número. Isso aqui é o ponto crítico. Ok? Só que eu preciso estudar o sinal. Ou encontrar a segunda derivada. Encontrar a segunda derivada. E calcular o valor da segunda derivada no R, que é o ponto crítico. Tá? Bora... Não sei. Estuda o sinal ou calcula a segunda derivada? Estuda o sinal? Tá, bora estudar o sinal. Pelinha é igual a e quadrado rzinho menos e quadrado rzão sobre rzão mais rzinho ao cubo. Então bora estudar o sinal. Primeira coisa, só para melhorar a nossa vida. Esse e quadrado eu vou pôr em evidência. Vai ficar bonitinho. E quadrado, aqui vai ficar rzinho menos rzão. Observa, os dois fatores, isso aqui é constante. Tanto esse fator quanto esse fator, eles interferem no sinal da minha função. Por quê? Porque aqui é um cubo. Se fosse um quadrado, uma quarta, uma sexta, uma oitava potência, potências pares, isso aqui sempre seria positivo, aí não interferiria no sinal. Mas como é um cubo, isso interfere no sinal da minha função, né? Então, essa parte de cima, olha, vou colocar assim, essa parte rzinho menos rzão, a gente já encontrou a raiz dela. É R, que é o ponto crítico. Tá? A minha variável é Rzão. Isso aqui é uma função afim. Crescente ou decrescente? Decrescente. O coeficiente angular dela aqui é menos 1. Né? Então ela faz isso. Então aqui é positivo, 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 positivo. E aqui negativo, negativo, negativo. E a função de baixo? Rzão mais Rzinho ao cubo. Qual que é a raiz dessa expressão aqui? Quanto que tem que ser o Rzão para que isso zere? Quanto que tem que ser o Rzão para que essa expressão zere? Menos Rzinho, concorda? Então bem aqui, olha, menos Rzinho. Só que o menos Rzinho ele não está no domínio. Então aqui bolinha aberta. Tá? Isso aqui é uma função cúbica. Se isso aqui é uma função cúbica... para o lado esquerdo, é só esquecer o cubo, trabalha normal. Para o lado esquerdo do menos Rzinho, essa função vai ser positiva ou negativa? Para o lado esquerdo do menos Rzinho, vai ser positiva ou negativa? Bora lá, gente. Pro lado esquerdo do menos Rzinho, vai lá, Rzão mais Rzinho maior que zero, por exemplo. Rzão vai ser maior que menos Rzinho. Então, quando isso aqui é positivo, o Rzão é maior que menos Rzinho. Então, aqui vai ser positivo, olha. E se aqui fosse menor que zero, aqui seria menor que zero. Então, para essa expressão ser negativa, o Rzão tem que ser menor que Rzinho. Aqui é negativo, olha. Tá? Aí eu traço a interseção desses dois camaradas, que bolinha fechada, traço a interseção deles, eu vou encontrar a minha pelinha derivada. Então aqui vai ficar, olha, Rzinho, menos Rzinho, desculpa, Rzão. Então aqui, olha, mais e menos, menos, mais e mais, menos e mais, menos. Como é que isso é refletido na minha função original?
aqui ela decresce, aqui ela cresce e aqui ela decresce de novo. Beleza? Esse camarada aqui não está no domínio, o que me interessa é esse. É classificar esse aqui. Foi o ponto crítico que eu encontrei. Logo, por esse esqueminha aqui, eu verifico que ele é um ponto de máximo. Logo, Rzão igual a Rzinho é ponto máximo. Tá? Que era o que nós queríamos, né? Nós queríamos o valor desse Rzão para que a potência fosse máxima. Tá? Para que a potência fosse máxima. Então, qual que tem que ser o valor desse Rzão aqui? Tem que ser a constante Rzinho. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Então, olha, nós resolvemos aí, sei lá, uns 5 ou 6 problemas de otimização, tá? Peguem lá o livro-texto, o livro do Stuart, peguem as notas de aula, peguem os exercícios da lista semanal, peguem a lista de monitoria. Vocês têm aí ainda umas 2 semanas, pouco mais de 1 semana, na verdade, para fixar essas ideias, usarem os monitores, tá? Tirando dúvidas e tal, para que vocês arrebentem na prova, próxima prova, tá? Tchau, gente, até mais.